Coloco em discussão a ata da reunião anterior, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovado. Projeto de lei ordinário 2324, do deputado Claudiano Martins Filho. Projeto de lei ordinário deputado Rodrigo Farias. Projeto de lei ordinário 2335, também do deputado Claudiano, o relator Rodrigo. Projeto de lei ordinário 2326, de autoria do deputado Gilmar Júnior, deputado Rodrigo. Projeto de lei ordinário 2327, do deputado Gilmar Júnior. O projeto de lei ordinário 2328, da deputada Roberta Reis, e o deputada Roberta Reis, o relator, o deputado Diogo Moraes. Projeto de lei ordinário 2329, do deputado Pastor Júnior Técio. O deputado João Paulo Lima pediu a relatoria. Trata de proíbe a prática de atos impróprios de nudez e exibição de partes íntimas, performances que contenham gestos eróticos ou de conotação sexual em instituições de ensino público privado. O relator, o deputado João Paulo Lima e Silva. Projeto de lei ordinário 2330, do deputado Joaquim Lira. Projeto de lei ordinário 2332, da deputada Socorro Pimentel. Em tramitação com o 2339, deputado Luciano Duque. O projeto 2335, do deputado Fabrício Ferraz. O relator, o deputado Mário Ricardo. É o 2335. O 2336, de Luciano Duque. Também o deputado Mário Ricardo. O 2340, do deputado Adalto Santos, deputado João Paulo Lima e Silva. O 2341, do deputado Gilmar, o deputado Valdemar Borges. O 2342, 2343, 2344, o deputado Luciano Duque. O 2345, 2346, 2348, a deputada Débora. O 2349, do deputado Jefferson. Tramitação com o 2354 e também conjunto com o 2349, a deputada Débora. Projeto de lei ordinário 2350, do deputado Luciano Duque, a deputada Débora. O 2351, do deputado Gilmar, deputado Rodrigo Farias. O 2352, do deputado Edson Vieira, o deputado Farias. O 2353, da deputada Cleide Ângelo. 2355, da deputada Cleide. 2357, do deputado João Paulo, o relator Mário Ricardo. O 2359, de Lula Cabral. O 2360, do coronel Alberto Feitosa. Proíbe a financiamento, promoção de práticas políticas de ideologia de gênero, linguagem neutra, cirurgia de mudança de sexo, competição esportiva envolvendo transexuais. O relator, o deputado João Paulo Lima e Silva, a pedido. O projeto de lei ordinário 2361, do deputado Luciano Duque. Que é esse? Deputada Débora.
o 2359, deputado Diogo Moraes, o 2363, do deputado Valdemar Borges, Diogo Moraes, o 2347, de Jarbas Filho, o deputado Rodrigo Farias, o 2358, de Rosa Amorim, o deputado João Paulo Lima e Silva, o 2362, do deputado Valdemar Borges, o relator Diogo Moraes. Encerrada a distribuição, votação. Pois não, deputado? Eu queria ver se Vossa Excelência podia incluir para votação hoje um projeto nosso, um projeto de resolução, que já foi publicado hoje, inclusive, que propõe que o acervo jornalístico do Diário de Pernambuco vire um patrimônio cultural e material de Pernambuco. Sem problema aí, a gente... Então a gente distribui o 2365 para o deputado Rodrigo Farias. O 2347, pode colocar... 2347. Sai de Rodrigues, vai para Mário Ricardo. Projeto, votação. Qual é? Calma. Resolveu aí? Projeto de lei ordinário 2302, de autoria da governadora do Estado. O regime de urgência, o relator, o deputado Valdemar Borges. É do empréstimo, né? É. Senhor presidente, o negócio aqui agora está sofisticado. É o quê? Não, tem negócio aqui está sofisticado agora. Obra aí. Agora, ele, Rodrigo. Senhor presidente, o projeto de lei ordinário número 2302 de 2024 de respeito ao pedido da senhora governadora de autorização para contrair empréstimo no valor de 3 bilhões 400 milhões aproximadamente, quebrado. Pedido de empréstimo para investir em áreas importantes do Estado. Evidentemente que todos os deputados concordam. Eu queria registrar dois aspectos. Primeiro, mais uma vez, registrar que Pernambuco se encontra numa situação muito diferenciada da que se encontrava há alguns anos atrás, na medida em que a atual governadora encontrou um Estado com uma larga margem, um largo espaço para contrair empréstimos, graças à arrumação das finanças de Pernambuco. Lamentavelmente, por exemplo, foi exatamente o inverso do que aconteceu quando o governador Paulo Câmara assumiu, não por conta do seu antecessor, naturalmente, Eduardo Campos, mas porque, ao assumir, Paulo, que tinha empréstimos engatilhados, por coincidência, mais ou menos no mesmo valor desse que a gente vai votar aqui hoje, enfrentou uma decisão do governo federal de sustar todos os empréstimos e, com isso, ele, que contava com empréstimos já praticamente negociados, se viu privado, né? O Estado de Pernambuco se viu privado de contrair aquele empréstimo. A gente quer saudar, né, a saúde financeira do Estado de Pernambuco, que permite que a governadora venha contraindo esses empréstimos ao longo do tempo. Vai deixar isso muito claro, porque aqui durante muito tempo a gente ouviu uma cantilena de que Pernambuco tinha dificuldade, as finanças estavam desarrumadas, e esses pedidos sucessivos de empréstimo da governadora apontam no sentido contrário. Então, que fique logo isso registrado. E, naturalmente, que ninguém se opõe a empréstimos que venham beneficiar o nosso Estado. E, em relação a esse projeto especificamente, na reunião que fizemos, eu, o presidente Antônio Moraes, a presidente da Comissão de Finanças, Débora, o deputado Luciano e o secretário da Fazenda, o Wilson Luna, e mais alguns membros da sua equipe, nós identificamos que parte do empréstimo não
não estava definida essa parte para onde exatamente iria. Em outras palavras, a governadora pedia um empréstimo de 3 bilhões e 400, eu estou arredondando os números, né? 3 bilhões e 400, mas quando a gente somava os projetos para os quais esse valor seria direcionado, a soma desses projetos não chegava a 3 bilhões e 400, chegava a 1 bilhão e 200, também em números redondos, né? Então, surgiu a dúvida de para onde iriam os outros 2 bilhões para somar, né, para chegar aos 3 bilhões e 400. O secretário esclareceu que iria para essas áreas também de investimento na área de recursos hídricos, recuperação de estradas, recuperação de hospitais, mobilidade urbana. Nós pedimos para que o secretário fizesse um ofício dizendo isso, ele fez, e nós incorporamos esse ofício ao corpo da lei. Então, hoje a lei que a gente vai votar discrimina, embora que em linhas gerais, isso não é o problema, né, mas hoje a lei discrimina para onde vão esses 2 bilhões que na conta estava faltando a gente saber para onde ia. Então, essa foi a nossa intervenção enquanto relator, junto com todos os outros deputados e a deputada, que eu já citei, na conversa que tivemos com o secretário. Portanto, o nosso parecer é pela aprovação com essa emenda que foi fruto desse debate. A matéria continua em discussão. Queria aqui parabenizar o deputado Valdemar Borges. O secretário Wilson explicou a dificuldade que a gente teria. Inicialmente, o pensamento era de parcelar isso, cada ano você faria autorização, mas a gente sabe que isso depende de aprovação do governo federal para dar garantias, de negociação com principalmente instituições financeiras internacionais. Então, demanda um tempo muito grande. E o deputado Valdemar Borges teve a sensibilidade de entender isso, fez de acordo com o que foi resolvido na comissão, o secretário de pronto já atendendo o pedido aqui de Luciano Duque, de Débora e de Valdemar e de outros parlamentares, encaminhou aí aonde esses recursos seriam aplicados. Então, a matéria continua em discussão, com a palavra o deputado Luciano Duque, depois o deputado João Paulo, pela idade. Não, mais velho, né, um desempate, os dois pediram ao mesmo tempo na coisa. Não tem. Eu não vou entrar nessa provocação despolitizada, não. Etária, acima de tudo, etária. Porque aí a gente poderia colocar outros elementos dessa reflexão, a questão de saúde, de resistência física e por aí se vai. Mas... Não tem coisa, não. Sim, mas presidente, tirado primeiro, acho que é importante, a gente vê a importância da democracia e a importância do legislativo, né? Acho que é importante essa reflexão, essa casa aqui, por mais divergências que possa haver, na essência, tem preservado os interesses essenciais do povo de Pernambuco e corrigindo que é normal numa casa legislativa séria e responsável em aperfeiçoar o projeto. Então, acho que o deputado Val e a comissão que trabalhou está de parabéns, né? E acho que, principalmente no momento em que acho que principalmente essa questão de empréstimo deve ser tudo bem amarrado e o mais rápido possível em função de Pernambuco. Nós estamos vivendo uma quadra internacional muito complicada e mundial muito complicada, não é, do ponto de vista do cenário internacional, com 2 guerras, não é? Um avanço significativo da extrema-direita no Brasil e no mundo, e de formas que, quanto nós pudermos avançar no sentido de amarrar investimentos que possam garantir uma melhor qualidade de vida do povo pernambucano, eu acho que é essencial. Então, eu queria parabenizar os 9 deputados e, acima de tudo, o papel da Casa. Vamos...
não dá relevância à minha intervenção, porque eu fiz um combate despolitizado à despolítica do presidente. Pois, na verdade. Com a palavra o deputado Luciano Duque. Bom dia, senhores deputados. Bom dia, senhor presidente Antônio Moraes. Eu queria parabenizar Valdemar. Nós tivemos a oportunidade de participar dessa reunião com o secretário Wilson, mas é relevante que nós ressaltemos aqui a importância desse momento histórico. Pernambuco tomou 3,4 bi, agora está tomando mais 3,4, são 6,8 bilhões de investimentos. A gente está acompanhando aí o que vai acontecer em breve aí, o governo federal anunciando cortes orçamentários, que vai tirar dinheiro, inclusive de áreas essenciais, que vai faltar recurso público, né, para investimentos importantes, e Pernambuco dá um passo importante, né, garantindo esses recursos para investimentos em infraestrutura hídrica, que a gente sabe a dificuldade por que passa, né, o Estado nas suas diversas regiões com falta de água. A gente sabe que o projeto dessas adutoras começou lá atrás, mas precisa de investimentos vultuosos, né, para ter continuidade e para outros investimentos também. Além da infraestrutura, a gente sabe a questão das estradas, precisa de grandes investimentos, além da saúde também. E Valdemar foi muito feliz, né, quando solicitou do governo essa informação, que é bom que a gente saiba aqui para onde vai os investimentos. A deputada Débora também com a mesma preocupação, e ganha Pernambuco, não é, com essa decisão do deputado e de todos nós aqui nessa comissão. Parabenizo o governo Raquel Lira, né, por mais esse empréstimo que vai trazer, de fato, investimentos que melhoram a vida do nosso povo. Com a palavra a deputada Débora. Quero aqui parabenizar o deputado Valdemar. Nós tivemos a reunião e foi fundamental, principalmente para a gente, né, poder expor para a população pernambucana os detalhes também do objetivo do empréstimo. Nós tivemos um anúncio por parte do governo de programas importantes, como o das estradas, como o dos recursos hídricos, e a gente sabe, né, que precisamos também de recursos para investimentos. Então, foi fundamental a contribuição dessa casa, do deputado Valdemar, né, de todos aqui também da comissão, como também da Comissão de Finanças, para que a gente pudesse, né, contribuir e Pernambuco ter mais esse recurso, né, para investimentos tão fundamentais na vida das pessoas, quanto água, estradas, mobilidade e tantos outros. Então, parabenizar, né, e vamos em frente, tem muita coisa para ser feita por Pernambuco. A gente também teve na última semana a notícia, né, que Pernambuco, né, recebeu CAPAG B+, né, então vai possibilitar também que Pernambuco possa, né, contrair investimentos, empréstimos com juros mais baixos e com a garantia da União. Era só isso, presidente. Presidente. Por não, deputado Valdemar. Presidente, veja, primeiro dividir aí com todos os colegas e a colega Débora o resultado desse processo normal, conversa, discutir, ver, né, sem preconceito nem partipri, visando o interesse do Estado de Pernambuco. Agora, eu gostaria que depois, no desdobramento desse processo, a gente pudesse conversar com o governo do Estado a respeito dos critérios assim, mais objetivos que vão definir as estradas que vão ser recuperadas, as intervenções hídricas que vão ser feitas, né, os hospitais que vão ser recuperados, para que isso possa obedecer, de fato, critérios que não sejam contaminados pela, digamos assim, pela política mais comezinha, mais, mais rasteira, digamos assim, né, que obedeça, de fato, a uma ordem, a uma hierarquia que privilegie as intervenções de acordo com o grau de necessidade que ela seja feita. E não se o município é um município cujo prefeito é ligado a A, a B, a C, a D, tá certo? Para que a gente possa, de fato, ir construindo uma cultura que privilegie, né, critérios objetivos que objetivem também o benefício da população e não como essa casa tem se comportado em relação aos pedidos de empréstimo que chegam aqui. É isso que essa casa tem feito e a gente espera que o Executivo também se sintonize
nesse espírito, digamos assim, que privilegia apenas os interesses da maioria do pernambucano. E para que isso aconteça, é necessário que haja uma hierarquia objetiva de onde vão ser feitas essas intervenções, para que ela não termine indo para a vala da discussão ou das determinações mais políticas, no sentido, digamos assim, não mais elevado da atividade. Então, isso. Deputado Rodrigo Farias. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhores deputados. Só complementando um pouco o que o deputado Valdemar Borges falou, eu vou um pouco antes, deputado. Que efetivamente, né, esse empréstimo, o dinheiro que está sendo autorizado aqui por essa casa, mais uma vez, contando com a colaboração de todos os deputados, independente de ser governo ou de oposição, e é assim que essa casa tem se mostrado com a responsabilidade, sobretudo com o povo de Pernambuco, mas que efetivamente esse dinheiro chegue na ponta, né? Porque o que a gente tem visto é um governo com 2 anos, né, cheio de anúncios, né, mas que efetivamente esses anúncios não têm chegado na vida do povo de Pernambuco. A gente não vê um projeto novo. As obras que a gente vê saindo do papel ou foram obras licitadas pelo governador Paulo Câmara, ou foram obras que foram paralisadas pela própria governadora Raquel por um tempo, e agora estão sendo retomadas, causando um prejuízo, inclusive, pelo dinheiro que foi perdido pela paralisação da obra. Então, que efetivamente Pernambuco, né, comece a gastar e faça a mudança que o povo de Pernambuco precise. Hoje a gente acordou com uma notícia muito feliz, Val. Né, a gente chegou a notícia que o Recife bateu o maior recorde de investimento da história de Pernambuco. Quase 1 bilhão de investimento agora em 2024. É o maior investimento da história da capital pernambucana. E o que é mais importante, com prioridade, 70% desse recurso investido nas áreas de morros, deputado João Paulo, nas áreas de encostas, que é onde está a população que mais precisa do dinheiro público. E a gente espera que o governo do estado também tome esse caminho, que faça o caminho que a Prefeitura do Recife está fazendo aqui na cidade, né, para poder os investimentos cheguem na vida do povo de Pernambuco. Com a palavra, deputado Diogo Moraes, depois deputado João Paulo. Quer falar logo, João Paulo? Não? Pela idade... Paciência revolucionária. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada Débora Almeida, a todos que aqui estão presentes. Escutando Vossas Excelências, e primeiro parabenizando o deputado Valdemar Borges pelo relatório, pela dedicação, pelo relatório final, mas é claro que, além de tudo que foi falado aqui, nós temos também que alertar a população pernambucana que são 2 empréstimos de volumes altíssimos, em que, de fato, como disse o deputado Rodrigo Farias, ainda está longe, mas muito longe de chegar ao povo pernambucano, de fato, algum tipo de investimento. Mas o que nós estamos aí na porta é início de um 3º ano de governo partindo para o seu final. Sabemos que a vida útil desse governo só é mais 1 ano e 2 meses, mais ou menos, 1 ano e 3 meses, porque depois entra todo um processo eleitoral, processo que se avizinha a cada 2 anos no Brasil. E, de fato, Pernambuco tem uma ansiedade em alguns temas, em algumas situações que foram faladas ao longo de campanhas e ao longo de 2 anos de governo e que, de fato, ainda praticamente não chegou. O que chegou, na verdade, são duas situações que o povo pernambucano está experimentando, ou seja, finalizar obras que já estavam próximas do governo Paulo Câmara terminar, diga-se passagem, por exemplo, uma central de abastecimento em Santa Cruz de Capibaribe, por exemplo, que inaugurou agora há pouco, mas já todos os processos, compras de material, tudo pronto, ficando só a mão de obra mesmo para terminar. Uma água que vai acabar com a sede
de 8 municípios, que está longe ainda, veja, 98% em dezembro de 22. Ainda não foi inaugurada. Né? A triplicação das 232 ainda é do que Paulo entregou. E outras obras que estão terminando ou ainda estão a terminar. Fora um novo nome aí, né, pé na estrada. Podia ser dito assim, Plano Retomada 2. Deveria ser assim, um Plano Retomada 2, que é mais bonito, a missão, né? Retomar as coisas que foram atrasadas, ao meu ver hoje, por propósito. Né? As obras foram paralisadas em Pernambuco de propósito para se apropriar e dizer que é meu. Ou seja, mas o povo de Pernambuco, por onde a gente anda, sabe, por exemplo, que a PE 265 faltava 5 quilômetros, era depois de Sertânia Pernambuquinho, mas os mais de 40 quilômetros foi feito pelo governo anterior. E no lançamento do PE na estrada Retomada 2, passou lá um vídeo falando da 265 e uma pessoa falando como se aquela obra toda teria sido deste governo, do qual não foi. Então, senhor presidente, o que a gente tem que fazer a partir de agora, esses volumes de investimentos oriundos de empréstimos, requer aqui essa casa uma atenção e a fiscalização, mas de um monitoramento muito forte, para que esse dinheiro que chega em Pernambuco, a gente está dando aqui empréstimos, esse aqui, ao meu ver, iria passar aqui, tomar um empréstimo, ficariam 2 bilhões com um cheque em branco, para depois dizer o que aqui ia ser investido. Sob a alegação que é bom a gente ter uma brecha aí, já deixar pré-autorizado, alguma coisa desse tipo. Enquanto isso, realmente, no fato, não acontece. Então, esses alertas e essa realidade que Pernambuco vive, esses alertas que a gente faz, que, de fato, como Vossa Excelência disse, requer uma fiscalização muito mais forte desta casa, que autoriza o empréstimo, mas nós queremos também que esses empréstimos sejam fiscalizados permanentemente, para que Pernambuco não fique aí, né, mais um governo de retomadas e entregas de obras do governo anterior. E aí, como eu digo sempre, sem nenhuma obra raiz. Né, esse governo não tem nenhuma obra raiz. É projeto próprio, licitação própria, entrega própria, contrato assinado próprio, iniciando o 3º ano de governo. Era isso, presidente. Com a palavra o deputado João Paulo Lima e Silva. Presidente, primeiro eu queria colocar que eu acho muito importante a continuidade das obras. Né? O pior governo é aquele que assume e não dá continuidade às obras que estão em andamento. Por exemplo, eu acho que o Rodrigo fez uma referência a mim aqui, e eu quero dizer que eu dei continuidade a todas as obras que encontrei quando assumi o governo de Roberto Magalhães. Todas. Né? Segundo, eu fico muito feliz pela Prefeitura do Recife estar investindo nos morros. Muito pelo contrário, nobre deputado. Eu fico feliz porque eu peguei os 2 primeiros anos de Fernando Henrique Cardoso e foi muito difícil para administrar, com pouquíssimos recursos. Veio melhorar um pouco o Lula quando chegou, mas um ano ainda para arrumar a casa, etc. E eu fico feliz pelo seguinte, porque com todo esse investimento do governo municipal do Recife, veja bem, eu investi nas áreas de morro, 365 dias do ano, porque era para preservar a vida. Mas Vossa Excelência vê que com todo esse investimento ainda morreram 51 pessoas nos morros da cidade do Recife, 51 pessoas. Então, espero que esse investimento tenha sido discutido com a população, tenha sido escolhidas áreas prioritárias e que espero que fosse 2 ou 3 ou 4 bilhões para que a gente evitasse que o pobre do morro preto e periférico morresse por conta das chuvas, inclusive com toda a ameaça climática, entendeu? Então, fiz questão de fazer essa referência porque eu não tinha entendido muito o sentido que Vossa Excelência deu. Se era uma crítica, se era uma ironia, se era coisa desse tipo. Mas eu fico feliz pelo município e o Estado investirem, principalmente na população de baixa renda. Obrigado, presidente. Deputado, Pois não. perdoe se Vossa Excelência entendeu desse jeito, mas não foi dessa forma. Foi como Vossa Excelência já foi prefeito do Recife, sabe da importância e da dificuldade de fazer os investimentos e da importância de fazer os investimentos do morro. Longe de mim querer fazer qualquer crítica, né,
O senhor que saiu como presidente foi reconhecido, um prefeito que foi reconhecido aqui pela população do Recife. Encerrada a discussão, a matéria está em votação, não havendo mais quem queira discuti-la, em votação, aprovado. Eu queria aqui só lembrar aqui aos colegas que a governadora já fez 280 cozinhas comunitárias, 100 mil mães estão recebendo benefício. O projeto Morar Bem está fazendo aí com que a construção civil possa se desenvolver aí de forma... E também 1.000 quilômetros de estradas recuperadas. Mas vamos embora. Projeto de lei ordinário número 2323, Tribunal de Justiça. O relator, o deputado João Paulo Lima e Silva. Ele pediu, porque toda reunião agora ele tem um compromisso. Presidente, olha, eu fui escolhido hoje como a Geni aqui. Mas, presidente, eu queria primeiro, na verdade, eu estou com a reunião com o pessoal da Cannabis ainda, né? Deve ser... Não, vai ter a redação final, vai haver a redação final. Eu quero dizer que a partir de que esse projeto chegue lá no Palácio, todo dia que tiver sessão, eu vou dizer, governadora, falta tantos dias para terminar o prazo da sanção, né? Sim, da cannabis, está certo? É a questão de saúde. Né? Então, presidente, eu só rapidamente eu quero primeiro agradecer aos nobres pares dessa casa, que esse é um projeto do Tribunal de Justiça e nós ainda teríamos prazos para emendas. Mas como o projeto é relevante e do próprio Poder Judiciário, entendendo que não há mais contribuições a ser dadas, eu pedi ao presidente para que fosse colocado na pauta, né, presidente? E o presidente atendeu de pronto, de formas que o meu parecer, presidente, eu vou só falar do que dispõe, sobre o plano de cargos, de carreiras e vencimentos dos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, a fim de dispor sobre compensação de plantão ou sua indenização em pecúnia para servidores e servidoras ocupantes de cargos em comissão. O projeto que conta com amparo na autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, nos termos do artigo 99 da Constituição Federal, e na existência de vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade pela aprovação, presidente. O parecer do relator é pela aprovação, a matéria está em discussão, não havendo quem queira discuti-la em votação, aprovado. Projeto de lei ordinário 379, da deputada Simone Santana, o relator seria o Wilme Brejo, na sua ausência, a deputada Débora. Senhor presidente, o projeto de lei ordinário número 379 de 2023 visa estabelecer normas para a instalação de telhado verde nas edificações no âmbito do Estado de Pernambuco. O nosso parecer é pela aprovação, observada a emenda aditiva. Que foi? O parecer da relatora é pela aprovação, a matéria está em discussão, não havendo mais quem queira discuti-la em votação, aprovado. Projeto de lei ordinário 484, da deputada Dani Portela, o relator, o deputado Valdemar Borges. Muito bem, o projeto de lei 484 de 2023 institui a política estadual de combate ao racismo religioso e da outras providências no âmbito do Estado de Pernambuco. Extremamente oportuno esse projeto, justo, correto, e o nosso parecer é pela aprovação deste colegiado e consequente prejudicialidade, da aprovação do substitutivo deste colegiado e consequente prejudicialidade da proposição principal, que mantém, no entanto, o seu espírito original.
Parecer do relator é pela aprovação com o substitutivo desta comissão. A matéria está em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovado. Projeto de lei ordinário 1203, da deputada Socorro Pimentel, relator, deputado João Paulo Lima e Silva. Presidente, o projeto dispõe sobre a política de aleitamento materno para o Estado de Pernambuco e dá outras providências, originado do projeto de lei de autoria do deputado Humberto Costa, a fim de prever a articulação com os municípios nas ações de proteção e incentivo a alimento materno, da deputada Socorro Pimentel. Meu parecer pela aprovação nos termos do substitutivo deste colegiado e consequente prejudicialidade da proposição principal. O parecer do relator é pela aprovação com o substitutivo desta comissão. A matéria está em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovado. Projeto de lei ordinário 1693, do deputado Heriberto Filho. O relator, o deputado Valdemar Borges, com a emenda modificativa número 1, de autoria do deputado Heriberto Filho. Projeto 1693/2024, de autoria do deputado Heriberto Filho, altera a lei número 13.462, de 9 de junho de 2008, que dispõe sobre critérios para a contratação de empresas para execução de serviços terceirizados com a administração pública do Estado e da outras providências, a fim de incluir a prioridade de contratação de mão de obra para pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, síndrome de Down e doenças raras. O parecer pela aprovação nos termos do substitutivo. O parecer do relator é pela aprovação nos termos do substitutivo. A matéria está em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovado. Projeto de lei ordinário 1893, do deputado João Tenório. A relatora, deputada Débora. Senhor presidente, o projeto de lei ordinário número 1893, de 2024, visa criar, instituir o Dia Estadual dos Papangus. O nosso parecer é pela aprovação, senhor presidente. O parecer da relatora é pela aprovação. A matéria está em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovado. Projeto de lei ordinário 1929, deputada Rosa Amorim. O relator, o deputado Diogo Moraes. Parecer ao projeto de lei ordinária número 1929, da deputada Rosa Amorim, que dispõe sobre a oferta de capelos para cabelos crespos e volumosos nas solenidades de formatura em que se faça o uso do acessório, realizadas no Estado de Pernambuco e da outras providências. Nosso parecer é pela aprovação, senhor presidente. O parecer do relator é pela aprovação. A matéria está em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovado. Projeto de lei ordinário 2029, do deputado Henrique Queiroz. O relator, o deputado Joaquim Lira. Na sua ausência... Estou aqui, presidente. Bora, presidente. O príncipe das tabocas só chega atrasado também. Vamos embora. Trabalhando para Vossa Excelência. Tá certo. Eu acredito. É o 2029. Aqui. Bom dia, senhor presidente, deputado Antônio Moraes, senhoras deputadas, senhores deputados. O nosso parecer é pela aprovação nos termos do substitutivo apresentado. O parecer do relator é pela aprovação nos termos do substitutivo apresentado. A matéria está em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovado. Projeto de lei ordinário 2146, da deputada Socorro Pimentel. O relator seria o deputado João Tenório, na sua ausência, o deputado Mário Ricardo. Senhor presidente, nobres deputados, deputadas, projeto de lei 2146, 2024, de autoria da deputada Socorro Pimentel, institui a política estadual de equidade na educação para relações étnico-raciais e educação quilombola, no âmbito do Estado de Pernambuco e da outras providências.
O nosso parecer é pela aprovação substitutivo deste colegiado e consequente prejudicialidade da proposição inicial, senhor presidente. O parecer do relator é pela aprovação com substitutivo desta comissão. A matéria está em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação aprovado. Projeto de lei ordinário 2254, da deputada Cleide Ângelo. O relator seria o deputado João Tenório. Na sua ausência, o deputado Mário Ricardo. Projeto de lei ordinário 2254, de autoria da deputada Cleide Ângelo, que altera a lei número 13.302, de 21 de setembro de 2007, que estabelece os princípios e as diretrizes a serem observados pelo governo do Estado de Pernambuco quanto à elaboração e execução das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Originada do projeto de lei de autoria do deputado Antônio Figueroa, a fim de instituir novas diretrizes. O nosso parecer é pela aprovação do substitutivo deste colegiado e consequente prejudicialidade da proposição inicial, senhor presidente. O parecer do relator é pela aprovação com substitutivo desta comissão. A matéria está em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação aprovado. Projeto de lei ordinário 2271, do deputado Jefferson Timóteo. O relator, o deputado Valdemar Borges. Projeto altera a lei número 16.241, de 14 de dezembro de 2017, originada de projeto de lei de autoria do deputado Diogo Moraes, a fim de estabelecer alguns critérios durante a celebração do mês estadual da Cultura da Paz. Parecer pela aprovação nos termos do substitutivo. Parecer do relator é pela aprovação nos termos do substitutivo. A matéria está em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação aprovado. Projeto de lei ordinário 2346, do deputado Valdemar Borges. Quem é o relator? A relatora, a deputada Débora. Ah, está aqui. É o 2346, não é isso? Isso. Senhor presidente, o projeto de lei ordinário número 2346 visa instituir o Dia Estadual em memória do Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, Frei Caneca. O nosso parecer é pela aprovação do substitutivo proposto e consequente prejudicialidade da proposição principal. O parecer da relatora é pela aprovação com o substitutivo dessa comissão. A matéria está em discussão, não havendo quem queira discuti-la. Quer discutir? Deputado Valdemar Borges. Fazer um registro, presidente, senhores deputados, senhora deputada, agradecendo já o parecer da relatora, deputada Débora. Dizer o seguinte, veja, a gente está aqui, eu acho que fazendo uma reparação histórica de grande relevância. Porque Frei Caneca é um dos maiores heróis desta nação, desta pátria, desse país, do Brasil. E nós não temos aqui, no estado onde ele militou, onde ele atuou, onde ele, enfim, dedicou a sua vida à causa, né, da liberdade, da justiça, da independência, a gente não tinha um dia celebrando a sua memória. Então, o que a gente faz hoje aqui, senhor presidente, eu acho que é uma reparação histórica, né, uma reparação histórica, dando a Frei Caneca, que para mim é o maior herói desse país. Todo respeito aos mineiros, todo respeito à história de Tiradentes, mas eu acho que a dimensão da luta de Frei Caneca era muito maior, foi uma dimensão muito maior do que aquela travada pelos heróis também de Minas Gerais, Tiradentes e seus, enfim, seguidores. Portanto, eu fico muito satisfeito em ver que hoje essa comissão restitui, ou melhor, repara essa lacuna histórica. Parabenizar o deputado Valdemar Borges, no momento aí que a gente está resgatando essa história rica de independência do Estado de Pernambuco. O projeto ele vem em bom momento. A matéria continua em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação aprovado. Projeto de resolução 2347, do deputado Jarbas Filho, o relator, o deputado Mário Ricardo.
Senhor presidente, projeto de resolução número 2347/2024, de autoria do deputado Jarbas Filho, que concede o título honorífico de cidadão pernambucano a Vilmar Capelaro. Eu me sinto muito honrado de relatar esse projeto. Eu tive a honra de conhecer Vilmar, prefeito de Lagoa Grande, um grande empresário do sertão pernambucano e um grande prefeito da cidade de Lagoa Grande, amigo do deputado Jarbas Filho. Portanto, o nosso parecer, senhor presidente, é pela aprovação para que Vilmar Capelaro efetivamente receba o título de cidadão pernambucano. Parecer do relator é pela aprovação. A matéria está em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação aprovada. Projeto de resolução 2362, do deputado Valdemar Borges, o relator, o deputado Diogo Moraes. Projeto de resolução número 2362, do deputado Valdemar Borges, que concede o título honorífico de cidadã pernambucana à atriz e apresentadora Regina Maria Barreto Cazé. Senhor presidente, além de ser uma honra em poder relatar, também relatar uma figura ilustre da nossa família, né, haja vista prima do nosso avô. Regina, ela é filha de um caruaruense que foi rei do rádio, Alemar Cazé, um grande artista e um grande apresentador de rádio que se radicou no Rio de Janeiro. Desta feita, a atriz Regina Cazé também, carioca, nasceu lá e é uma das maiores apresentadoras desse país, uma comediante, apresentadora, atriz, uma artista completa, uma pernambucana não de nascença, mas de coração. Toda a nossa família de Caruaru, dos Cazé, uma família grande, né, que tem o maior orgulho. Então, poder relatar esse projeto é uma honra, e agradecer ao deputado Valdemar Borges pela iniciativa, haja vista que não fazíamos, porque não cai bem você fazer um título de alguém de família. Eu nunca me agradei assim, mas agradeço ao deputado Valdemar Borges pela lembrança. A família fica muito feliz em poder estar concedendo um título a quem leva, além de levar Pernambuco, levar a família, vai agora de fato o direito de ser pernambucana, levar Pernambuco Brasil afora, mais que ela já tem levado. Muito obrigado, senhor presidente, e é pela aprovação. Parecer do relator é pela aprovação. A matéria está em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação aprovado. Emenda modificativa número 2, supressiva número 2, da Comissão de Finanças. O relator seria João Tenório, na sua ausência, a deputada Débora. Senhor presidente, o projeto visa instituir o Programa Estadual de Apoio à Parentalidade Atípica, PEAPA, no âmbito da Rede Pública Estadual de Saúde do Estado de Pernambuco. O nosso parecer é pela aprovação. O parecer da relatora é pela aprovação. A matéria está em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação aprovado. Substitutivo número 1, da Comissão de Administração Pública. A relatora, deputada Débora. Senhor presidente, o substitutivo número 1 de 2024 ao projeto de lei ordinário número 1553 de 2024 determina regras para a reserva de unidades residenciais dos programas habitacionais do Estado de Pernambuco às pessoas que indica, a fim de incluir trabalhadores resgatados em condição análoga de escravo, pessoas refugiadas e vítimas de tráfico de pessoas e de exploração sexual. O nosso parecer é pela aprovação, senhor presidente. O parecer da relatora é pela aprovação. A matéria está em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação aprovado. O projeto de lei número 2365, do deputado Valdemar Borges, o relator, o deputado Rodrigo Farias. Projeto de resolução 2365/2024, que submete a indicação do acervo jornalístico do Diário de Pernambuco para a obtenção do registro do patrimônio cultural e material de Pernambuco. Importante projeto, deputado Valdemar. Uma instituição que próximo ano está fazendo 200 anos aqui no nosso estado, onde cada vez mais difícil se manter de pé os jornais em papel, mas o Diário de Pernambuco cumpre seu papel
de informação, jornalístico, com seriedade, com credibilidade. E importante o projeto de resolução, o nosso parecer pela aprovação. Parecer do relator é pela aprovação, com a palavra o autor do projeto. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, Débora e Socorro, só dizer que também aqui hoje a gente dá um passo importante, me parece, em relação à preservação, né, da história do nosso Estado. Há pouco votamos o dia que homenageia o nosso herói Frei Caneca, e agora a gente está votando um projeto de lei que torna patrimônio material de Pernambuco o acervo do Diário de Pernambuco. Eu quero dizer que esse acervo, ele não é um patrimônio histórico apenas de Pernambuco. Ele é um patrimônio histórico do país. O Diário de Pernambuco, ao longo de quase 200 anos que completará em 2025, ele traduziu nas suas páginas, trouxe nas suas páginas história da humanidade ao longo desses 200 anos. Então, se alguém quiser conhecer, se aprofundar sobre os avanços, as adversidades, as dificuldades históricas, as vitórias, as derrotas, enfim, o que aconteceu com a humanidade nesses últimos 200 anos, mergulhe nesse acervo que vai lá estar estampada parte, pelo menos, dessa história. Hoje a gente está garantindo a preservação através da consagração desse acervo como patrimônio imaterial de Pernambuco. Mas eu repito, não é só nosso, é do país, é da humanidade. Bom, eu acho que eu tirei o dia hoje para elogiar o deputado Valdemar Borges. Mais uma vez, parabenizá-lo. Eu acho que tanto o governo, principalmente Pernambuco, tem que ter um cuidado muito grande com esse acervo, porque todas as grandes decisões políticas e momentos de muita dificuldade da democracia aqui no país, o Diário de Pernambuco estava presente. Então, é importante que a gente encontre alternativas de preservar todo esse acervo que o Diário tem, até pelas dificuldades que ele está vivendo nos dias atuais. A matéria continua em discussão, não havendo quem queira mais discuti-la. Em votação, aprovado. Agradecer. Pois não, deputado... Foi esse que votou agora. Foi. Eu queria pedir a palavra, presidente, antes de Vossa Excelência encerrar a reunião. Pois não, deputado. Agora? Agora. Tá. Senhor presidente, eu queria aqui formular um apelo a Vossa Excelência para que pautasse ainda esse ano, temos ainda reuniões na nossa comissão, a PEC que trata da eleição direta de Fernando de Noronha. Essa PEC, ela deu entrada aqui na casa no dia 13 de março desse ano. Ao longo desse período, a gente teve a oportunidade de discutir bastante o assunto. Realizamos audiências, tanto na ilha quanto aqui nesta casa. Eu acho que é um assunto que está amadurecido para que cada deputado vote de acordo com o seu entendimento, com sua consciência. Então, eu gostaria de fazer esse apelo, uma vez que todos os prazos já foram esgotados, e esse não é o problema, porque uma PEC dessa magnitude, ela não tem que estar muito presa aos aspectos mais formais da comissão, né? Não vai ser um prazo, um dia a mais, um dia a menos, que vai impedir o aprofundamento de uma discussão de um assunto tão importante como esse, tão relevante como esse, relevante para Pernambuco, e relevante, sobretudo, para os moradores de Fernando de Noronha, para aqueles que vivem numa ilha que ainda não têm o direito de escolher o seu governante. Então, não seria o aspecto formal que iria tolher essa discussão, mas a gente entende que a discussão já foi exaurida, de certa maneira, uma vez que fizemos debates, audiências públicas, e por conta disso eu solicito a Vossa Excelência que paute essa PEC para que a gente possa se pronunciar, para que essa casa possa se pronunciar sobre um assunto que vem ao encontro do anseio de toda a população de Fernando de Noronha. Deputado Valdemar Borges, pode ficar tranquilo que a gente vai pautar. Presidente, gostaria aqui, primeiramente, bom dia a todos, colegas deputados. Gostaria de me somar ao pleito do colega
nobre deputado Valdemar, autor da PEC, e dizer que é de extrema importância, feito ele falou, a gente já teve audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, já tivemos audiência pública lá em Noronha, e dizer ainda mais que é de extrema importância que a gente votasse ainda esse ano. Apesar do projeto ter uma grande mudança, que é um clamor pedido por toda a população de Fernando de Noronha, para que possa eleger seu representante, para que seja uma pessoa que conheça os pleitos que a ilha precisa, isso será a partir da próxima administração. Então, não tem nenhum efeito imediato, a gente já teve um bom tempo de discussão, já teve um bom tempo de análise, eu acho que a gente poderia discutir isso, inclusive, na próxima sessão aqui da comissão. Eu queria colocar, deputado, primeiro, não é questão de governo, é uma questão de... Até porque Vossa Excelência colocou muito bem que ela só vai ter efeitos numa nova gestão de governo de Pernambuco. Mas é uma situação de muita controvérsia que esse projeto tem e que a gente tem ouvido e analisado bastante. É um passo muito importante que essa casa vai dar, que poderá ser uma coisa positiva, mas também poderá ser uma coisa negativa. Então é preciso que a gente tenha muita responsabilidade na votação desse projeto, mas ele será pautado. Não havendo nada mais a tratar, declaramos encerrada a presente reunião e agradecemos a presença de todos. Vai ter reunião de finanças agora. E depois a administração, não é isso?